Olá, amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu organizar aqui a câmera direitinho. Meninos, hoje a gente vai fazer um momento diferente, Que a gente está trabalhando aí ao longo das últimas semanas com esse conteúdo do chamado Mundo Entre Guerras, Então eu resolvi fazer um vídeo aqui, na verdade são uma sequência de vídeos, Corrigindo e comentando as questões da seção Consolidando Saberes, tá bom? Então, a partir desse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar, eu vou corrigir e comentar as questões dessa seção Consolidando Saberes com vocês, tá? Então, vamos pela questão número 1, Vamos lá. O lema dos bolcheviques, a partir de abril de 1917, então nós temos aí uma questão sobre a Revolução Russa, Era paz, pão e terra, conhecido também como teses de abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente qual entre as palavras do lema tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Paz, Então a ideia é a retirada da Rússia, da Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, letra A. A palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes. Nada a ver. O Tratado de Versalhes ele foi assinado em 1919, a Rússia saiu da guerra em 1917, A letra B, terra, não vou nem continuar a ler porque completamente errada. A letra C também, porque a palavra que corresponde à Primeira Guerra Mundial é paz, Que é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, terra, terra aí, esquece, A letra E também já vou excluir. Está falando sobre pão, Que é a questão do desabastecimento. Então, só pode ser a letra D. A palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra para livrar sua população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista. É essa que está correta. Beleza? Bem fácil essa questão, Vamos para a próxima. Questão 2. Nos primeiros anos da década de 1930, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que foi conhecido como New Deal. Esse programa. Então, uma questão sobre o New Deal. O New Deal baseou-se nas ideias do economista John Maynard Keynes e previa uma intervenção do Estado na economia com o objetivo de reestabelecer a economia, o crescimento econômico. Então, de cara, a letra A a gente já vai descartar, Porque não pode ser a diminuição do Estado na economia. A letra B, aumentou a intervenção do Estado na economia? Beleza, pode ser ela. Retirou a presença do Estado na economia? Também não pode. Tornou a economia americana mais liberal? Muito pelo contrário, diminuiu aquele liberalismo clássico, provocou a queda da Bolsa de Valores. Não, o New Deal ele foi estabelecido após a quebra da Bolsa de Valores. Então, meus queridos, só pode, obviamente, ser a letra B. O New Deal estabelecia a maior presença do Estado, da intervenção estatal na economia. Beleza, meninos? Tudo bem? Vamos para a próxima aí. Questão 3. Leia o texto. O dia 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, marca o início do que muitos historiadores consideram a pior crise econômica da história do capitalismo. Nossa, por que esse enunciado colocou esse econômica desse jeito aqui, gente? Vamos corrigir, Crise econômica da história do capitalismo. Nesse dia, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu a maior baixa de sua história. E devido à centralidade dos Estados Unidos na economia mundial, a crise se espalhou por diversos países. Entre os fatores causadores da crise destacam. Então aqui ele está falando um pouco da crise de 29, da difusão da crise, mas ele está perguntando sobre o fator que provocou a crise. Então, provavelmente, a gente vai observar aqui nos itens que é uma questão que ela nos engana, O texto ele apresenta o assunto, mas ele não traz informações que nos ajudam a responder a questão. Já tem questões onde você tem o texto e você tem que seguir o que está apresentado no texto. Isso aí varia, de banco. O Enem, por exemplo, ele trabalha com essa ideia, Ele apresenta o texto e você tem que seguir o que está no texto. Mas vamos lá, entre os fatores causadores da crise. Ascensão de regimes nazifascistas.
A crise 29 não tem nada a ver com a ascensão do nazifascismo, né? Aliás, o nazifascismo, o fortalecimento das ideologias totalitárias, né, de extrema direita, tanto na Alemanha como na Itália, se deve aos efeitos negativos da crise. Então, vem a posteriori, né? Ele está falando de BRICS aqui, não tem nada a ver esse item aqui, né? Letra B. Vamos lá. O descompasso entre a produção e o consumo no mercado dos Estados Unidos, a diminuição das exportações desse país para a Europa, o que gerou o aumento nos estoques de produtos agrícolas e industrializados e a queda brusca do valor das ações das empresas no mercado financeiro. Perfeito, né? Então todas as crises, todos os fatores, né, que provocaram a crise estão aqui. Vamos lá para a gente poder ver as outras alternativas. O endividamento dos Estados Unidos em consequência da devastação que o país sofreu na Primeira Guerra Mundial. Falso. Os Estados Unidos não se endividou. Na verdade, ele se tornou o maior credor, né, no período da Primeira Guerra Mundial. E o país não sofreu de devastação. Até porque a guerra estava acontecendo a milhares de quilômetros lá na Europa, né? Brusca desvalorização do dólar no mercado internacional provocada pelo aumento do preço das commodities agrícolas dos países em desenvolvimento. E nada a ver, né? Aqui você tem esse termo commodity, país em desenvolvimento, sendo pós-Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com esse contexto. As medidas protecionistas adotadas pela União Soviética favorecendo as indústrias dos países do leste europeu também não tem nada a ver. A crise ela começa nos Estados Unidos, a União Soviética nem foi afetada pela crise 29 diretamente, porque é uma economia socialista, enfim. Então também completamente errado esse item. Então letra B, né? Se eu não me engano aí, que é a correta, marque aí, por favor. Vamos para a questão 4. O texto seguinte de Hannah Arendt é uma interpretação da autora acerca da ascensão dos regimes totalitários no século XX. Os movimentos totalitários são possíveis onde quer que existam massas que, por um motivo ou outro, desenvolveram certo gosto pela organização política. As massas não se unem pela consciência de um interesse comum e falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos determinados, limitados e atingíveis. O termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu número, ou sua indiferença, ou uma mistura de ambos, não se pode integrar numa organização profissional ou de sindicato de trabalhadores. Potencialmente, as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto. Muito interessante. Esse livro, As Origens do Totalitarismo, é um livro muito bom. Fica a dica para vocês, se alguém puder ler, né? Eu acho que hoje ele já está até disponível em PDF, fácil de você baixar na internet. É um livro muito bacana para a gente poder pensar o fascismo, o totalitarismo, né? E certas questões do nosso mundo contemporâneo, se é que vocês me entendem, né? Essa questão das massas, né? Você viu aí, né? Que se unem, né? Sem um objetivo comum, enfim, é bastante pertinente essa análise da Hannah Arendt, tá? Vamos lá. Perdão, voltando aqui o slide anterior, né? Aí a gente vai sobre o assunto. É possível afirmar que nós temos 4 itens aí. O socialismo soviético teve importante apoio das massas populares e rejeitou a participação dos trabalhadores sindicalizados. O texto não está falando disso, né? Não está falando do socialismo soviético, do totalitarismo soviético, né? Os regimes fascistas reconheciam a existência de classe, mas entendiam voluntariamente que uma hierarquia definia os papéis sociais. Pode ser essa, tá? O fascismo italiano derivou do projeto totalitarista alemão. Nada a ver, é o inverso, né? O fascismo italiano veio primeiro e o nazismo alemão veio depois. O Partido Nacional Socialista Trabalhador da Alemanha, sem apoio popular, ascendeu ao poder através de um golpe de Estado. Então, Hitler chega ao poder na Alemanha nas eleições de 32, eleito, né? O Partido Nazista alcança a maioria absoluta das cadeiras no Reichstag, no parlamento alemão. Então, é a letra B de Bosch, marca aí. Essa aí é a 4, né? Deixa eu só olhar aqui. Questão 4, isso mesmo. Letra B de Bosch. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguma questão? Vamos para a questão 5.
A questão 5 eu não encontrei aqui nos meus bancos de questão, então eu tive que fazer essa gambiarra aqui, né? Pesquisar na internet, encontrar aqui uma lista de exercícios, mas o texto é igual, é a mesma questão, né? Só que está com a numeração diferente aqui, tudo bem? Vamos lá, é na PUC, né? Se eu não me engano, essa questão. O período entre guerras, 1918 e 1939, assistiu à emergência de uma crise em vários países europeus, resultando em partidos políticos e movimentos sociais hostis ao chamado Estado Liberal e ao socialismo de orientação marxista. Na Itália, o Partido Nacional Fascista chega ao poder em 22, processo semelhante que ocorre na Alemanha com a ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu já expliquei que o nazismo não tem nada de socialismo, só é uma questão de nomenclatura, isso vocês já sabem, né? Sobre a atuação desses dois partidos, afirma-se, vamos lá, em ambos os partidos barram a intervenção do Estado na economia. Errado. O nazismo e o fascismo, você tem governos extremamente centralizadores que interferem não só na economia, mas em vários aspectos, tanto do Estado como da organização social e política, né? Letra B. Apesar de serem hostis ao comunismo, buscaram uma aliança para combater o capitalismo internacional. Nada a ver. Existe um determinado momento, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, que Hitler faz um acordo com a União Soviética, mas não com o objetivo de combater o capitalismo, né? Você tem um contexto específico do Pacto Ribbentrop-Molotov. Nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial mais adiante. Letra C. Ambos socializaram os meios de produção e extinguiram a sociedade de classes em nome de uma sociedade igualitária. Não, né? No fascismo e no nazismo não tem extinção, né? Extinção, né? Da sociedade de classes, tá? D. Os dois partidos restringiram direitos de liberdade civil, subordinando a sociedade ao Estado e suprimindo os demais partidos políticos. Beleza, provavelmente deve ser essa. Seus líderes, Mussolini e Hitler, divergiam quanto ao apelo às massas, valendo-se de discursos com forte conteúdo nacionalista. Não, né? Eles não divergiam, muito pelo contrário, né? Eram parças, né? O modus operandi tanto de Hitler como de Mussolini era muito parecido. Então a letra D, marquem aí por gentileza. Lembrando que é a questão 5, essa aí, né? Tive que fazer essa pequena gambiarra para poder passar o texto aqui para o PowerPoint, para poder fazer o vídeo para vocês, tá bom? Vamos para a questão 6. Considere as afirmações sobre a Revolução Russa de 1917 e seus desdobramentos. Vamos lá. Após a chamada Revolução de Fevereiro/Abril de 1917 e a abdicação do czar Nicolau II, foi instaurado um regime parlamentar liberal, mais tarde removido pela Revolução Bolchevique de Outubro/Novembro do mesmo ano. Perfeito, beleza. Revolução está referindo aqui a Revolução de Fevereiro, Abril, a Revolução Menchevique, que coloca um fim no czarismo e estabelece, né, um regime parlamentar, né, e que depois na frente vai ser derrubado pelo regime bolchevique. 2. Durante a Guerra Civil que seguiu a Revolução, os Estados Unidos e as principais potências europeias apoiaram a luta dos bolcheviques. Não. Apoiaram a luta dos mencheviques, dos chamados russos brancos, né, contra os russos vermelhos, né, os comunistas. Então a 2 está errada. 3. Nos grandes expurgos da década de 30, muitos dos velhos bolcheviques, antigos revolucionários aliados de Lenin, foram removidos do poder e executados a mando de Joseph Stalin, certo? Inclusive o próprio Trotsky, né, que foi um ator importantíssimo na Revolução, né, tanto de fevereiro como de outubro de 1917, foi perseguido e foi morto a mando de Joseph Stalin, tá? Então, a letra D, 1 e 3 estão corretas. No próximo vídeo, né, nós vamos ter mais alguns vídeos aí sobre essas correções. Eu estarei dando sequência nesse processo, nesse momento nosso de corrigir esses exercícios, tá bom? Então, fiquem com Deus, aguardem aí o próximo vídeo. Até mais!